Tudo bem, gente? Boa noite a todos, né? A graça e a paz do Senhor. Pessoal, vamos lá hoje para Daniel, capítulo 2. Para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, gostaria aqui de deixar como base, nós vamos fazer a leitura de 4 textos, tá? E depois nós vamos avançando um pouquinho aqui. Ciclos e estações, tá? Tempos e estações, dizem algumas versões. Elas mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Tá? Deus é imutável, né? Um dos aspectos do caráter de Deus. Eu acho importante trabalhar um pouquinho esse tema e vasculhar um pouquinho a Bíblia nessa questão, porque eu não sei se você, provavelmente já deve ter percebido, né? Você que já é um pouquinho mais experiente na sua vida, quando eu era solteiro, eu vivia algumas coisas de solteiro, né? E chegou um tempo em que casei com a Renata, nós casamos, então um ciclo na minha vida se encerrou. A partir de agora eu era um homem casado, a Renata uma mulher casada, e não dava mais para viver o ciclo de solteiro, né? As coisas de solteiro passaram. Agora nós tínhamos alguns direitos, e junto com esses direitos também algumas responsabilidades, e que mudou totalmente a nossa mecânica de vida, o nosso estilo de vida, o dia a dia. Bom, com o passar dos anos, né, veio o Caleb, veio a Maria, e a cada filho, né, eu também percebi que o ciclo dentro do nosso próprio casamento também mudou. Né, também teve que haver ali uma atenção especial quando veio a Maria de novo. Né, e para aqueles que têm mais filhos, né, cada filho vai mudando os ciclos, né, a maneira, a rotina da casa. Um outro aspecto da gente olhar para essas coisas, né, quando nós andávamos sem Cristo, nós tínhamos um estilo de vida. Chegou um tempo que nós nascemos de novo. De uma maneira, o vento soprou e nós somos feitos novas criaturas. Então, esse ciclo na nossa vida, ele também mudou. Né, a gente não anda mais conforme a gente andava antes, mas agora seguindo os princípios bíblicos. Antes da gente ler o texto, tá, eu não quero ser dogmático quanto ao que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Eu não estou nem lendo a Bíblia ainda. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma: estações, elas caminham dentro de ciclos. Ou, se você preferir, tá? Ciclos na nossa vida são compostos de estações. Enquanto eu era solteiro, era um ciclo, um grande ciclo que eu vivi. Eu passei por estações de escassez e também por estações de bonança. Eu passei por estações de busca muito intensa por Deus e pelo seu reino, né, e das coisas, mas também passei por momentos de esfriamento espiritual. Então, as estações elas foram mudando dentro do ciclo de solteiro. Quando nós casamos, o ciclo mudou. E também pegamos algumas estações dentro do nosso casamento. Escassez financeira, abundância, momentos de enfermidade, momentos de saúde. As estações foram mudando dentro desse ciclo novo que a gente ainda está, né? Nós estamos há 16, indo para 17 anos de casado, estamos aprendendo. E temos visto muitas estações mudarem. Quem aqui já é mais experiente do que a gente, já deve ter percebido que depois chega o ninho e começa a ficar vazio. Né? Os filhos começam a casar e ir embora. Provavelmente você tem de novo uma mudança de ciclo. Né? A rotina da casa ela acaba mudando. Eu sei que varia, tá, gente, de família, por isso que eu não quero ser dogmático. Então ciclo é isso, estação é isso. Eu gosto de pensar que, de uma maneira em geral, tá, ciclos na nossa vida são grandes campanhas de tempo, dentro desse tempo cronos que a gente conhece, e as estações vão mudando lá dentro. Como, por exemplo, dentro do nosso ano calendário, a gente tem aí 4 estações. A gente passa pela primavera, pelo verão, pelo outono e tudo mais. Ok? Tudo isso muda, isso está debaixo do primeiro céu. Tá? Quando você olha a ordem da criação, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas, né, essas questões celestes, e lá em Gênesis 1 está escrito o porquê que ele fez isso. Para demarcar tempos e estações, anos e meses. Quando você abre lá em Gênesis 1, você vai vendo ali os dias, tá, da criação, você vai ver que o Senhor cria o sol, a lua e as estrelas para demarcar esse tempo para o ser humano que habita sobre a face da terra. Então isso é mutável, isso muda. Mas nós entendemos que o caráter de Deus ele é imutável. Vamos lá, né, porque aqui a gente quer começar a trabalhar um pouquinho para a gente aprofundar o assunto e entender onde o Senhor quer nos levar. Daniel capítulo 2, o verso 19 diz assim, gente. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Mas qualquer outra versão aí, obviamente, o contexto é o mesmo, tá?
Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. A NVT trouxe dessa forma. A Almeida, Revista Atualizada, fala: Ele muda o tempo e as estações, que é o que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Ele remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. O Senhor revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Guarda aí, a gente já vai voltar, tá? Vai comigo um pouquinho para frente na sua Bíblia aí, lá no profeta Malaquias, capítulo de número 3. Tá, Malaquias 3, o verso 6, e eu vou pegar só um pedacinho aqui, porque é daqui que a gente vai entendendo alguns atributos de Deus, a gente vai pegando, pensando textos, para entender algumas coisas sobre o Senhor. Então, o profeta Malaquias, no 3,6, diz assim: Eu sou o Senhor, e não mudo. Ok? Deus não muda. Vai comigo, por favor, em Hebreus. O escritor de Hebreus coloca da seguinte forma essa mesma verdade, tá? Hebreus, capítulo de número 13. E o verso de número 8, a minha versão aqui diz assim, ó. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em outras palavras, né, ele é imutável. O caráter dele não muda. E Hebreus, tá? Quem está procurando Hebreus 13, 8. Ok? E por fim, Tiago, capítulo 1, verso 17, o apóstolo Tiago coloca da seguinte maneira, ó. Eu vou ler todo o versículo, tá? Tiago 1,17, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai das luzes, tá? Ou algumas versões, né, do Pai que criou as luzes no céu, e aí nele não há variação, nem sombra de mudança. Ok? Então, não há variação. Deus não tem essa história do humor de Deus, né, tá meio assim comigo, então Deus agiu de uma maneira diferente, no sentido de mudar o seu caráter. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor Deus, tentando introduzir, Senhor, falar um pouquinho sobre esse tema. Entendemos, Senhor Deus, que há um tempo para todo propósito, Deus, debaixo desse primeiro céu. O Senhor, na sua soberania, Pai, organizou a criação dessa maneira. O Senhor colocou ali sol, lua, estrelas, Senhor Deus, para demarcar as estações, os anos, os meses, Senhor Deus. Aquilo que nós chamamos de tempo, de cronológico, de cronos, Senhor Deus. A nossa vida, ela está totalmente pautada, Senhor Deus, nessa questão dos anos em que vivemos aqui na Terra. E nós sabemos que a nossa vida, ela é composta, Deus, de ciclos, de estações que estão de tempo em tempo, Senhor Deus, mudando. À medida que nós vamos avançando, Senhor Deus, e caminhando ao longo dos anos, Senhor, nós vamos vendo novos ciclos e estações se estabelecer na nossa vida, Senhor. Mas nós também entendemos que diante de todas essas coisas, Pai, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, no Senhor não há sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, Deus, hoje e para sempre será, até porque o Senhor não habita, Deus, debaixo do primeiro céu, Deus. O Senhor habita no céu dos céus, Senhor Deus. O seu trono está aí, Deus, no terceiro céu, onde o tempo, Senhor Deus, ele não é como conhecemos, ele não importa, Senhor Deus. O Senhor é eterno, Jesus. O Senhor é. O Senhor muitas vezes se revelou como eu sou. O Senhor não há, Deus, o passado, o presente e o futuro. O Senhor simplesmente está. O Senhor é. Na sua presença não há vazio, Deus. Todas as coisas são plenas, Deus, diante do Senhor, Pai. O Senhor não foi um Deus que passou, Senhor, mas o Senhor é um Deus que está presente. É um Deus que está conosco, Senhor Deus. Nós estamos submetidos, Senhor Deus, a essa ordem da criação sobre a face da terra. Nos dê entendimento nessa noite, Pai, para entendermos os ciclos, as estações, entendermos, Deus, os processos que o Senhor estabelece à medida que nós vamos caminhando, Deus. E também carregar junto com isso, Senhor Deus, essa questão de que no dia bom, no dia mau, Deus,
na estação de enfermidade ou na estação da saúde, Deus, na estação da escassez ou nos ciclos que às vezes vêm sobre a nossa vida de sofrimento. O Senhor é o mesmo. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que abre feridas, mas também a fecha. É o Deus, Senhor Deus, que atende ao necessitado, que atende ao rico, ao pobre. É o Deus, Senhor Deus, que está na enfermidade e que também está na cura. É o Deus, Senhor Deus, que está em todas as posições sociais. É o Deus que está na nossa lágrima e também no nosso riso, Senhor Deus. Porque o Senhor é imutável. A sua fidelidade, o seu governo, o zelo pela tua palavra não mudam, Senhor Deus. O seu caráter, ele é o mesmo, Deus. Não há sombra de variação. Nós é que estamos, Deus, muitas vezes debaixo dessas questões circunstanciais. Nos ajude a entender isso essa noite, Pai, em nome de Jesus. Libera aqui também, Senhor Deus, anjos, Senhor Deus, os teus anjos, Pai. Libera aqui esses espíritos ministradores, Senhor Deus. Libera aqui esses exércitos celestiais, porque a tua palavra diz que eles estão trabalhando, Senhor, em favor de nós, Deus, daqueles que vão herdar a salvação em Cristo Jesus. Libera aqui, Deus, o vento do teu Espírito. E nos ajude, Deus, a discernir, Pai, os tempos e as estações, Senhor Deus, na nossa vida, na vida dessa igreja, na nossa vida como família, enfim, Deus, nos aspectos que compõem toda a nossa existência, Pai, em nome de Jesus, amém. Daniel, gente, eu vou voltar lá em Daniel. Daniel era um nobre, tá? Um jovem que vivia muito bem. E Deus avisou, tá, por séculos, por meio da boca de profetas, que Deus, assim como Deus fez com o reino do norte, tá, o chamado Israel, né, Deus também levaria a irmã, né, ao reino do sul, que é Judá. Deus também traria juízo sobre ela, porque ela, assim, adorou demais outros ídolos, estava sacrificando crianças, adorando outros deuses, casando-se, dando em casamento, né, com outros povos. Enfim, eles quebraram muitos dos estatutos, dos mandamentos, dos decretos do Senhor, e o Senhor foi insistentemente ao longo dos séculos, tá? Enviando profetas e falando, olha, haverá juízo, se vocês não obedecerem, haverá juízo, haverá juízo, haverá juízo, e chegou um tempo que o ciclo para Judá mudou. Tá? Os reis não quiseram ouvir, você vê muito forte o ministério do profeta Jeremias. Tá? Jeremias foi muito, assim, muito castigado, sofreu demais, porque todos os profetas diziam que haveria paz em Jerusalém. E Jeremias estava dizendo assim, gente, não vai ter paz. A guerra virá sobre vocês. Os que não morrerem por guerra vão morrer por fome, porque a cidade será sitiada. Os que não for por guerra nem por fome conseguir fugir vão viver exilados num país como escravos. Mas haverá o juízo de Deus sobre o povo que ele chamou para si, mas não quis obedecê-lo. E Jeremias sofreu até na mão de reis. Tá aqui. Não, ele está errado, isso não vai acontecer. Jerusalém está fortificada e nunca os exércitos conseguirão entrar aqui. Bom, olhando a história, eu sei que muitos de vocês conhecem, né, o rei que viria do norte, tá, Nabucodonosor, a Babilônia se ergueu como um império magnífico nesse tempo, tá, já enquanto Jeremias estava profetizando, os anos vão passando, e Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo. Então houve uma mudança de ciclo na vida de Daniel, e se você for pegando o livro de Daniel, depois você lê com calma, tá, com cuidado, você percebe no capítulo 1 que os nobres que começam a chegar na Babilônia, Daniel está entre eles, os 3 amigos de Daniel também, tá? Os que mais tarde vão ser chamados, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome é trocado porque eu vou mudar a identidade, né, estabelecer uma cultura diferente na vida desses meninos. Daniel, que talvez tinha uma vida como um nobre naquela terra, agora ele é um exilado. Tá? Ele está agora, apesar de estar nos palácios de Nabucodonosor, vai ser treinado naquela cultura, mas ele é um escravo. Então o ciclo na vida dele mudou. Eu sei que a gente ouve muitas mensagens, né, de estação mudando, ciclo mudando, e é meio que instantâneo do ser humano, né, gente? A gente já fala assim, uhul, né? O que de bom está vindo? Bom, nesse caso, quando eu olho à luz da Bíblia, e eu sei que tem gente que torce o nariz, tá, pessoal, mas eu tento ser o máximo fiel ao que o texto, nem sempre as estações e ciclos mudam para coisas boas, aos nossos olhos. No caso de Daniel, assim, foi um revés na vida dele. Ele vivia nada como a liberdade, a gente vivia livre na terra dele. Agora ele é um escravo. Tá bom? Você lê com cuidado o capítulo 1 e você vai perceber que houve uma mudança de ciclo. A vida dele nunca mais seria a mesma, tá, gente? Agora ele é um escravo. Só que mesmo dentro desse ciclo de escravidão, e não só ele, como todo o povo judeu está sendo levado escravo, Ezequiel, por exemplo, está lá, só que ele não está no palácio, ele está nas margens dos rios da Babilônia, sofrendo as mesmas coisas. Um ciclo também mudou na vida do profeta Ezequiel.
A gente olha para o capítulo 2 e acontece um evento. Nabucodonosor, o maior rei, está nesse tempo, né? Ele tem um sonho. Tá? Depois você lê com cuidado também o capítulo 2. E ele chama todos os magos, os eruditos, os astrólogos da época e fala assim, galera, tive um sonho, né? Eu quero que a galera interprete esse sonho para mim. Todo mundo, né, manda o sonho que a gente manda a interpretação. Ele falou, não é assim que funciona. Nabucodonosor, nesse aspecto, tá, gente, ele é um cara extremamente esperto. Eu quero que você me revele se você tem a revelação do sonho, eu quero saber qual foi o sonho que eu tive. E aí você me traz a interpretação dele. Já que vocês têm contato aí, né, com as coisas espirituais, me diga qual o sonho e qual a sua revelação. Bom, ele fica nervoso porque ninguém consegue... Eu vou ler um pouquinho com vocês aí. O verso 5 do capítulo 2, por exemplo, diz o seguinte, ó. O rei, porém, disse aos astrólogos, eu estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em um monte de escombros. Nabucodonosor ficou bravo, gente. Ele falou, não quero nem saber. Se não disser qual é o sonho e qual a sua interpretação, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou perseguir vocês, eu vou exterminar vocês. E aí ele diz no 6, né, mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, eu lhe darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me, qual foi o sonho e o que ele significa. Pula lá comigo para o verso 10. Todo mundo ficou indignado, gente. Já pensou, você teve um sonho? Ô, Junão, quero que você me fale qual é o sonho. E a interpretação, não vou dizer qual é o sonho. Quero que você me revele qual é o sonho. O verso 10 diz, os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a algum mago, encantador ou astrólogo. É impossível, ó rei, cumprir a sua exigência. Ninguém, exceto os deuses, podem dizer qual foi o seu sonho, e os deuses, eles não vivem entre os mortais. Então diz que o rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando o comandante da guarda, né, Arioque, veio para matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência e perguntou, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou tudo o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes fosse revelado o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. E aí o texto que nós lemos. Então, naquela noite, Daniel recebeu qual foi o sonho e a sua interpretação. Por isso que ele ora e dizendo, ó Senhor, o Senhor é Deus que revela o profundo e o escondido. O Senhor disse, e aí ele vai dizer sobre esse sonho para Nabucodonosor, e algo vai desencadear, um ciclo. Preste atenção no que estamos dizendo, tá, gente? Eu não quero perder o contexto, que um ciclo mudou na vida de Daniel. Eu agora sou um exilado na Babilônia. Há um ciclo agora, talvez de luto, sendo decretado sobre a vida deles. Mas a estação vai mudar. Deus, que muda tempos e estações, aliás, que coloca reis e os depõe do seu lugar também, revela esse sonho, diz qual é a interpretação. Nabucodonosor fica maravilhado, e quando a gente olha o finalzinho do capítulo 2, ó, o verso de número 46, diz o seguinte, 46, então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele, de Daniel, tá, e ordenou que todo o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse, verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, ele é Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Preste atenção, ó, a estação mudando dentro de um ciclo terrível para Daniel. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou seus 3 amigos aí, tá, para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. É isso que eu quero que a gente entenda, tá? E você vai aplicar isso na sua vida, tá? Um ciclo ruim chega debaixo de um decreto do Senhor, que o Senhor levaria cativo. A vida de Daniel muda, ele não é mais livre, ele é escravo.
Mas mesmo dentro desse grande ciclo que ele vai viver, uma estação muda, há um decreto de morte, não só para ele, mas para muitas pessoas ali. E quando o Senhor revela esse profundo, esse escondido, esse sonho, né, de Nabucodonosor, a estação na vida de Daniel muda. Ele agora recebe muitos presentes, ele na verdade agora é colocado num cargo honrado, né, o próprio rei, o próprio Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é Deus dos reis, ele é o Senhor dos senhores e que todos se curvem diante dele. Se você pegar o próprio sonho, eu sei que eu não estou entrando nele, porque o sonho tem muitos aspectos escatológicos, eu não quero gastar os nossos minutos aqui com isso. Mas se você se lembrar do sonho, lembra que é uma estátua, cuja cabeça é de ouro e chega até os pés, que era uma espécie de mistura de barro e ferro, mas barro e ferro não se misturam. O que Deus mostrou para Nabucodonosor e mais tarde para Daniel, e mudou a estação na vida dele, era a respeito de governos que Deus estabeleceria sobre aquela região do Oriente Médio, tá? Que conquistariam Jerusalém, começando pela cabeça de ouro, que era o próprio Nabucodonosor, que cairia, viriam os medos e persas, viriam os gregos, viriam os romanos, dominariam aquela região até chegar, o que muitos entendem, tá? Esse barro e ferro nos pés, o reinado do anticristo, que ainda está a um futuro, né, do nosso tempo, até que uma pedra é cortada de uma montanha, essa pedra vem, ela torra toda essa estátua, né? Essa estátua ela esfarela toda. Deus está dizendo, os reinos da terra passarão, mas essa montanha, essa pedra que rolou, ela é o reino que jamais terá fim, que nós entendemos que é o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando sobre tudo isso, ciclos e estações eu vou abrir sobre a cidade santa, reis governarão, a subjugarão, mas chegará um tempo em que o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores, vai habitar naquele lugar, e aí esse reino jamais terá fim. Se você vai folheando o livro de Daniel, você vê que muitos anos depois aparece um outro rei chamado Beltesazar, depois aparece Dário, o Medo, o Império Babilônico, a cabeça de ouro já foi cortada. E aí você tem, por exemplo, em Daniel 6, a história da cova dos leões. Lembra que Dário baixou um decreto, na verdade foi uma armadilha para Daniel, não orar ao Deus do céu, só podia pedir a Dário. Ele baixa um decreto, quem orar a outro rei vai ser mandado para dentro das covas dos leões. De novo, gente, a estação na vida de Daniel mudando, estação de perseguição, mas ele continua fiel. Ele é pego, a trama acontece, ele é jogado dentro da cova. Ó, a estação mudando, estação de medo, estação agora de ser comido pelos leões. Até que Deus envia um anjo lá dentro daquela cova, fecha a boca de leão e tal, e estação de novo de livramento. Daniel passando por uma outra estação, mesmo diante de um grande ciclo de escravidão. Ele foi honrado mesmo num tempo onde o povo judeu estava ali sendo oprimido por várias nações, tá? Não só por Nabucodonosor, mas à medida que o tempo, né, os séculos foram passando, eles continuaram ainda cativos, né, e, enfim, sempre uma província de alguém. Né, estão aí, né, você tem vários movimentos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Estado de Israel está lá, é reconhecido, mas vivem nessa loucura, nessas batalhas que acontecem toda hora, porque é até o Senhor Jesus retornar. Ok? Estão entendendo, gente? Ciclos e estações mudam, mas Deus é o mesmo que livra, Ele é o mesmo que acaba fechando boca de leões, Ele é o mesmo que sustenta o seu povo em posições estratégicas. Daniel está na corte. Ezequiel também teve um ciclo da sua vida totalmente mudado, mas ele está no meio dos exilados. Ele está junto com os caras, prisioneiro mesmo. E dali também ele profetiza muitas coisas a respeito do que Deus faria. Se a gente olhar mais algumas coisas na Bíblia, por exemplo, vocês lembram de Acabe e Jezabel? Eu vou pegar esse exemplo, vou pinçar esse exemplo, porque a Bíblia, 1 Reis 16, deixa claro que foi o pior, tá? Ele foi o pior rei de Israel. Ninguém conseguiu fazer tanta maldade quanto ele, nem antes nem depois. Então Israel entra num ciclo de maldade. Uma mulher que servia lá 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Tudo tem um demônio por trás, tá, gente? Uma mulher assim, né, o pai era Etbaal, né, que servia a Baal, servo de Baal. E faz-se aliança, esse casal, e atrocidades terríveis acontecem. Ou seja, Israel entra num ciclo de governo terrível. E todo mundo vai sofrer com isso. Aí você pega 1 Reis capítulo 17, que é a sequência do texto, você vê Deus chamando um homem, um profeta chamado Elias, e ele fala assim, Elias, a primeira coisa que Deus já chega para ele, Elias, chega lá para Acabe e fala o seguinte, a estação vai mudar, 3 anos e meio sem chuva, vocês vão sofrer com fome. Eu sei que é 3 anos e meio, tá, isso não está no relato de Reis,
Mas quando a gente abre lá em Tiago, capítulo 5, Tiago nos revela que foram 3 anos e meio. Uma estação dentro desse ciclo terrível, de 3 anos e meio de seca, não choveu. A ponto a gente ver milagres de Elias sendo alimentado pelos corvos, lembra? Mas o rio seca, ele vai até a casa lá da viúva, a viúva não tem nada, só tem um pouquinho de farinha. Tudo isso é resultado do quê? De uma estação de seca. Que ela lembra que ela ia morrer, faz aí um bolinho para mim, dá um pouco tal, não vai, a farinha da tua botija não vai acabar, o azeite não vai terminar. Está tudo dentro desse, olha o contexto bíblico. Um ciclo terrível, uma estação mudando. Mas você continua lendo, depois de passados 3 anos e meio, Deus vem de novo a Elias e diz assim, Elias, vai até Acabe e fala para ele que vai chover, meu amigo. E aí você tem toda aquela questão dele subindo no Carmelo, né, e orando 7 vezes e tal. O que ele consegue visualizar é a pequena mão de um homem, né, uma mão do tamanho de uma pequena nuvem. A estação vai, Acabe, monta no teu cavalo, dá a linha, a estação, a chuva vai vir, a estação vai mudar, a terra vai voltar a dar o seu fruto. Dentro de um ciclo terrível, a estação mudando. Eu vou ser eu vou trazer mais algum. Lucas 8, por exemplo. Aqui tem uma história dentro de outra história. Eu posso dar o exemplo das 2 histórias. Jairo era chefe da sinagoga e o relato bíblico diz que há 12 anos a filhinha dele estava sofrendo terrivelmente. Então existe aí, por isso que eu não quero ser dogmático quanto à palavra, ciclo e estação, tá? Talvez na cabeça de Jairo fosse um ciclo muito terrível de enfermidade. São 12 anos, gente, sofrendo com uma enfermidade. Até que o Deus que não muda, Deus que cura, ele chega até Jairo, ou Jairo chega até ele, há uma conversa ali, e Jesus está se dirigindo à casa de Jairo. E uma informação chega para Jairo. É por isso que eu disse que tem uma história dentro da outra, tá? Porque enquanto eles estão indo, acontece um fato, eu já chego nesse fato. É o fato da mulher do fluxo de sangue. A notícia que chega é, não incomoda mais o mestre, Jairo. Ela morreu. Ciclo de luz. Quem que já passou por isso? Isso aí é um ciclo, tá? Quando alguém da nossa casa, né, perde-se um cônjuge, um filho, um pai, o ciclo mudou. A ausência daquela pessoa, né, vai mudar o ciclo é outro ciclo agora. Eu vejo que não é só uma estação. Então há uma notícia de que, Jairo, você perdeu sua filha. O ciclo vai mudar. Você talvez nadou e morreu na praia. Jesus vira para ele e fala assim, olha, não temas. Jesus vai chegar, está um pouquinho mais tarde na casa dele, e vai chamar essa menina de volta à existência, ela vai ressuscitar. Ou seja, um ciclo que era para ser um ciclo de luto, vira agora uma estação de vida. Esse chefe da sinagoga, tá, esse homem chamado Jairo, todo aquele tempo de luta que ele teve, agora é outro ciclo, agora é outra estação, agora é uma estação de saúde. Não é mais viver com aquela enfermidade. Eu disse que é uma história dentro da outra, porque enquanto Jesus está indo, tá, a casa de Jairo, uma mulher o toca, que é a famosa mulher do fluxo de sangue, que por jesuicidência também sofria com esse fluxo há 12 anos também. E olha só que interessante. Eu entendo que essa mulher, eu gosto de pensar que o dela era um ciclo de enfermidade. Porque dentro do ciclo de 12 anos de enfermidade, quando você pega o relato, Lucas não fala isso, mas Marcos 5 fala, que ela gastou tudo. Houve uma troca de estação até financeira, provavelmente uma mulher de posses. E na busca por essa cura, né, por essa solução desse fluxo sanguíneo, ela gastou tudo que troca de estação financeira, talvez de bonança para escassez, consumiu tudo. Dentro desse ciclo de enfermidade. Até que o Deus que não muda, o Deus que ressuscitaria a menina, é tocado, sai poder de Jesus, e essa mulher agora ela vai ter um ciclo totalmente restaurado na sua vida. Gosto de pensar, o texto não diz isso, a gente gosta de pensar que inclusive a estação financeira também vai mudar. Pensa nos dias de os gastos com remédio, com tratamento, com as viagens, estou usando o nosso contexto, com as viagens para São Paulo, com os médicos caríssimos, acabou, ela está curada, está resolvido o problema. Então, dentro do trabalho dela, ou talvez o trabalho do marido, ou sei lá, do contexto que ela vivia, eu estou supondo aqui, a estação também vai mudar. Ela vai ser restaurada nesse aspecto. Vocês estão percebendo, gente, que a nossa vida, ela é composta por esses ciclos, por essas estações que vão mudando. Gosto de pensar que ciclos são longos. Quando eu casei com a Renata, não tem mais como viver como solteiro agora. Apesar de muita gente insistir nessa ideia, né? O cara casa, o casal casa, mas eles ainda... Eles não entendem que há, e por isso que eu estou trabalhando, não entendem que há uma mudança no ciclo. E se você não respeitar a mudança do ciclo,
Não há amadurecimento cristão. Deus não consegue estabelecer os processos dele para que a gente avance. Então eu caso com a Renata, mas eu ainda continuo uma vida de dependência financeira lá do meu papai e da minha mamãe. Não, nós temos direitos como casados, agora nós temos algumas coisas que nós podemos, muita gente casa para resolver a questão sexual, né? Agora pode. Sim, mas veio junto com isso muitas responsabilidades. Então agora o cordão umbilical ele foi cortado. Eu tenho que aprender agora. Antes, eu estou dando um exemplo meu, tá? Como filho do meu pai e da minha mãe, tinham coisas que eu não precisaria me preocupar com o dia a dia. Apesar de a gente sofrer, né, os ciclos e estações que toda a família sofria, as escassez, as bonanças, tudo a gente colhia junto. Só que eu não tinha preocupação da conta, que isso era um peso que estava sobre o ombro do meu pai ou dos meus pais. Mas a partir do momento que eu resolvi sair, agora eu casei com a Renata, o ciclo mudou, Júnior. Agora, junto com isso, vem uma série de deveres. Agora eu tenho que ter uma responsabilidade maior. Agora eu tenho que correr mais atrás. Agora eu preciso ter responsabilidades que até então, tinha algumas que eu nem sabia que existia, gente. Mas que agora você vai aprendendo e você vai... O casal casou, ele tem filhos. Amigãos, né? A moça teve filhos. O ciclo mudou da casa. Não dá mais para viver aquela vida que vocês tinham do romance, né? Eu não estou dizendo aqui que o casal vai... Não é isso, tá, gente? Eu sei que os filhos vão e o casal fica. Eu não estou quebrando esse princípio. Estou dizendo que por um período, por uma estação, talvez, esse ciclo foi mudado até o ponto que agora há uma necessidade de um bebê que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita. Então, talvez aqueles que ficavam assistindo série até altas horas da noite, porque era a vida do casal, agora não dá mais. E quando a gente quer, o que eu quero dizer, quando a gente quer atropelar esses ciclos, a maturidade, por isso que dá problema, dá zica no casamento, dá zica com relação aos filhos. E assim, gente, todo mundo erra, a gente vai aprendendo essas coisas. Até a ficha cair, lembra da ideia da ficha cair? Cara, o ciclo mudou. Tem hora que a gente fica nessas conversas bobas lá em casa, né? Princesa, se eu partir, né, você precisa estar meia parte das contas, de como é que eu cuido dessa... A gente não para pensar, mas se o ciclo mudar nesse ponto e eu partir, ela vai ter que lidar com outro ciclo. Ela começou com 2 crianças, agora o ciclo das contas para pagar, como é que é feito, como é que é o sistema, as planilhas, as coisas, ela vai ter que aprender. Mudou. Eu sei que ela vai precisar de um tempo para absorver todo esse nível de informação, mas mudou. Ela vai ter que aprender a lidar com isso, senão ela não vai conseguir prosseguir. Mesma coisa na nossa vida de cristão, gente, enfim, tudo. Você trabalha num lugar é de um jeito, você mudou a estação, João, agora é outro emprego. Às vezes não é nem emprego, às vezes só mudou o cargo. O salário subiu sim, mas a estação mudou, amigão. Responsabilidades vão vir, mais cobrança, mais peso, talvez mudou. E até a gente demora para essa... E por não acompanhar esses ciclos e estações, que é o próprio Deus que vai trazendo na nossa vida, a gente começa a não... ser tratado por esses processos de Deus. Veja Jó, um cara top, gente, um homem temente a Deus, reto, se desviava do mal, tal. Pensa que os ciclos na vida dele, gente, ele oferecia sacrifício para, vai que meus filhos pecaram, eu já vou garantir. Eu não quero provocar a ira do Senhor. Mas um belo de um dia, sem ele perguntar, sem ele orar para que isso acontecesse, entendeu? Diz que Satanás compareceu diante do trono de Deus. Você deu uma observada no meu servo dele, naquela conversa toda. Nós vamos dar uma mudada no ciclo da vida dele. Que venha um ciclo de perdas, perder filho, perder tudo que tem. Aliás, deixa para ele o caco, para ele se coçar. O ciclo na vida de Jó mudou. E você lendo o narrativo, parece que foi tão de repente, né? Cai um negócio lá, matou todo mundo. Veio uns ladrão lá, roubou tudo que eu tinha. E, de repente, uma enfermidade. A ponta da mulher dizia assim, amaldiçoa Deus e morre infeliz. Olha aí o que sobrou. Olha um homem que está entendendo. Ei, mulher, Deus nos deu tudo de bom. Não nos daria também as coisas ruins? Ciclos vêm e vão. Um homem que entendeu os ciclos. Mas a gente conhece isso. Mais tarde tudo foi restaurado. Mas qual é a declaração? E o ciclo vai mudar de novo na vida dele. Qual é a declaração de Jó? Antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Vi uns pastores, vi uns caras falando uns negócios sobre o Senhor e tal. Hoje, de contigo andar.
Quando a gente respeita os ciclos e as estações e os processos trabalhados em nós, há esse nível de maturidade. É de que com o Senhor andar. Lucas capítulo, lembrando aqui o pessoal chama assim, tá, gente, os comentaristas, né? A pesca maravilhosa, ou a maravilhosa pesca. Gente, os caras eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. Pescaram a noite inteira. Uma estação de... Aquela ideia, né? O mar não está para peixe. Aí vem Jesus. Jesus é rabi, tá, gente? É mestre. Ele é... Talvez se aqueles homens que ainda o conheceriam melhor, tá? Soubessem algum detalhe, é carpinteiro. Ele trabalha com obra, vai construir casa. Ele joga a rede para o outro lado, que vai dar bom. É interessante esses insights. Assim, a gente tem que estar aberto, gente, a essas palavras que o Senhor nos traz, porque uma estação de escassez, ela mudou para uma estação assim que eu não consigo nem... Não é só uma estação de bonança. Você quer ver? Olha como é que a narrativa coloca o Lucas 5. Os barcos... Tinha um barco... É aquela história, a gente está pescando no dia a dia, você sai com um barco só. Tentou pescar a noite e não deu nada. Pegaram tanto peixe que teve que chamar outro barco. Tá? Chamou o sócio, 2 barquinhos, 2 barcos, estava quase afundando. Lucas 5, eu gosto disso aqui, diz assim, podemos pegar o verso 4, o 3. Não, o 2, melhor ainda, vamos lá, 5:2. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, 2, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Acabou o dia de servir, gente, não deu nada. Entrou nos barcos e pediu a Simão aqui é o Pedro, tá? Seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, nós vamos lançar as redes novamente. Vai que a estação muda, né? Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começou a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Agora preste atenção. Essas coisas são interessantes na Bíblia, gente. Estação de escassez, sobre a palavra de Jesus, o Deus que não muda, não muda. Tá? Hoje em dia, com essa história de pós-modernidade, tem muita gente que fala assim, mas isso aí foi lá, era para os discípulos, era para Jó, era para Daniel, era para não sei quem. Não há sombra de variação. É o mesmo Deus. Nós, as gerações sobre a face da terra, estão indo e vindo. Mas Deus dos céus, Ele é o mesmo. Houve uma troca de estação, de escassez para agora muitos peixes. É prosperidade isso daí. Mas mais do que isso, se você continuar lendo o texto, né, Pedro fica maravilhado, Jesus vai virar para ele e dizer assim, Pedro, aqui é uma ênfase minha, tá? Eu tenho uma proposta diferente para você. Eu posso mudar a estação, mas eu também posso mudar o ciclo. Você pode deixar de ser pescador de peixe para passar para ser pescador de homens. Eu estou te chamando para uma função mais nobre. Uma troca de ciclo. Eles agora acompanhariam o Senhor Jesus por 3 anos e meio, aproximadamente, vendo muitas coisas, aprendendo muitas coisas, porque mais tarde seriam apóstolos. Tempos e estações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Aliás, tem a letra de uma canção, depois se você quiser procurar lá, que, escutando ela, né, o Caleb colocou ela lá um dia, tal, e eu estava... Muito interessante, né? A letra da canção diz exatamente isso. As estações mudaram, mas você continua sendo o mesmo. Aliás, as estações mudaram, mas você continua nos surpreendendo. Aí eu falo, uau, sendo o mesmo. Gente, isso quebra coisa dentro de mim, porque a gente... Quem aqui quer novidade de vida? Todo mundo quer, né? Deus continua nos surpreendendo, sendo o mesmo. Novidade de vida é estar dia após dia aos pés do Senhor. É aquela oração que a gente faz todo dia. É o devocional que, puxa, não estou enjoado. Isso é novidade de vida. E tem hora que Deus resolve realmente trazer os ciclos e as estações. A gente está tão resistente. Né? Às vezes eu estou numa situação de tanto conforto. Que, puxa, Junão, sim, gente, faz parte. Para o nosso amadurecimento cristão, faz parte essa mudança de ciclos e estações. E nós precisamos respeitá-la.
Porque nós não vamos conseguir acompanhar o movimento do Senhor, o movimento do Espírito. Nós não vamos conseguir, talvez, chegar em fases da nossa vida que o Senhor tem para nós. Lembra da ideia do videogame? Tinha muita fase, né? Não tem como você pular da fase 3 para 5. Você tem que passar pela 4, senão você vai ficar eternamente na 3. Não tem, então não tem como pular essas questões. Eu acho que vale a pena aqui, a gente ir lá para Eclesiastes capítulo 3. E a gente aqui, dentro do que a gente está conversando agora, a gente está pronto para ler esse texto. Que eu sei que é um texto conhecido, tá, gente? Mas vamos lá? 3:1 diz assim, ó. Há um momento, ou há um tempo, tá certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo desse céu aqui. Há tempo de nascer e há tempo de... Então preste atenção, o mesmo Deus, é o mesmo, não há sombra de variação nele. O mesmo Deus que chama a existência aquele feto. Eu peguei meus 2 filhos quando saiu lá do útero da mãe, foi me entregue nas minhas mãos. O mesmo Deus que os traz ali, tempo de nascer. É o mesmo Deus que quando chega a nossa hora, Ele recolhe para junto dele. Deus não muda. Para nós, os ciclos e as estações, o filho chegou e de repente alguém querido foi embora. As estações e ciclos mudaram, mas o mesmo Deus está ali. Vou continuar lendo o texto nesse preâmbulo, tá bom? Nessa ideia. Há tempo de plantar e há tempo de colher. O mesmo Deus, que às vezes você está ali suando, botando as sementes, talvez se perguntando, Senhor, será que isso vai florescer? É o mesmo Deus que quando a gente está pegando as colheitas lá na frente e elas foram fartas, e a gente é o mesmo. O tempo mudou, mas Deus é o mesmo. E dentro disso eu vou continuar lendo, tá? Há tempo de matar e há tempo de curar. Então há 12 anos de enfermidade. Ninguém diz que a gente estaria isento dessas coisas. Eu estou dizendo 12 com referência ao que eu citei agora há pouco. Há tempo de cura, gente. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Sim, o mesmo. Vai tentando associar, Senhor, eu estou tentando aqui com um projeto, com alguma coisa aqui, construir algo e tal, e não vai, o Senhor não me ama, o Senhor não está ouvindo minhas orações, o mesmo Deus que está ali preparando o processo, é o Deus que depois te faz construir e colher os frutos. O tempo muda na nossa vida, as estações, os ciclos, eles vão, mas Deus, Ele é o mesmo, Ele não ama menos e mais. No dia do choro, agora Deus me ama. No dia agora Deus me abençoou. É o mesmo Deus, gente. Poderia estar muitos, no caso de José, o mesmo Deus que dá sonho para ele, diz que ele vai prosperar e que abençoa ele com túnica, é o mesmo Deus que ele teve que servir dentro de um poço vazio, que é o mesmo Deus que ele teve que servir na casa de Potifar, que é o mesmo Deus que, olha só que loucura, eu fiz tudo certo, Deus, eu não cometi moralidade com aquela mulher, eu corri, eu andei em santidade, mas vim parar aqui na prisão. É o mesmo Deus que mais tarde vai deixar ele interpretar, inclusive, sonho de novo, né? E Faraó vai o erguer à posição mais alta do Egito, depois de Faraó. É o mesmo Deus, não mudou, nada mudou. Foram os ciclos e as estações na vida de José que mudou para uma preparação para aquilo que, para mim, a maior prova não foi os 12, 13 anos dessa loucura toda na vida dele, mas é o que viria depois. Nós somos homens e sabemos disso. Quando você está por baixo e é pisado, a gente só tem Deus mesmo, né? Vai fazer o quê, né? Muita gente fala isso. Mas quando a gente está na posição de honra, e agora o dinheiro é meu, as sementes são as minhas, todo o governo do Egito, que era o mundo, tá? É como se hoje eu fosse um presidente de uma nação igual aos Estados Unidos, é a nação mais poderosa. O poder bélico, tudo está na minha mão, e eu tenho poder de te absolver ou de te julgar. É aí que você é aprovado, meu amigo. É aí que você vê os processos, é aí que a gente vê se há uma liberação de perdão. Ou sabe aquela história, aquela síndrome? Agora é minha hora de dar a volta por cima. Ah, cara, acabou. Jogaram eu lá no poço, lá atrás, né? Vem. A maior prova estaria por vir ainda. Por isso que ciclos e processos são necessários, Deus nos quebrar. Vou continuar lendo o texto aqui, tá? Há tempo de chorar e de rir, há tempo de se entristecer e tempo de dançar, ou seja, de se alegrar. Há tempo, gente, para todas essas coisas. Isso muda. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, há tempo de abraçar e também tempo de se afastar. Há tempo de procurar e há tempo de deixar de buscar.
Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Tem tempo de rasgar e tem tempo de remendar. Tem tempo de calar e tem tempo de falar. Tem tempo de amar e tem tempo de odiar. Vocês estão vendo aí os rumores, né? Há tempo de guerra e há tempo de paz. Tudo indica que o mundo vai entrar num ciclo, se já não entrou, tá? Porque eu sei que esse delay ele demora para ir pegando todas as nações da terra. Nós vivemos muitas décadas de paz. Nos parece que está sendo desenhado um ciclo de guerra. E o texto ainda diz: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, essa busca que a gente tem pelo que é eterno. Por isso que ele está trabalhando as questões de tempo. Ei, Deus não muda, busque as coisas celestiais. Esse senso, dê mais fome e sede a Ele para você se ter a plenitude em Deus, porque o tempo... Não, eu quero entretenimento, porque é tempo de ser feliz, tempo de ser feliz. Essa estação passa também. Aí o pessoal não sabe lidar com o tempo da tristeza. Viram? E ele diz, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. Preste atenção nisso. O propósito de Deus é que as pessoas o... Se eu fosse resumir isso aqui em 10 segundos e terminar. Estações mudam, ciclos bons, ciclos ruins, estações boas, estações ruins, tempo para tudo. No final das contas, o que Deus busca são corações que o temam. No tempo do riso, da bonança, da prosperidade, o Senhor veio do Senhor. Eu sou nada. Se não tivesse vindo das tuas mãos, eu nada seria. No tempo da escassez, obrigado, Senhor, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar, Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar com saúde, eu sei estar com enfermidade, eu sei estar com grana, eu sei estar com sem grana, que mais tarde é o que o apóstolo Paulo vai colocar lá na igreja em Filipenses. Ciclos e estações mudam, mas Deus continua sendo o mesmo, gente. Isso me surpreende. Porque Deus não é volátil como as minhas emoções. Não é volátil. Ele continua amando, Ele continua sendo fiel, continua livrando, continua dando libertação, continua provando os corações, continua colocando no fogo, continua sendo o quarto homem lá dentro. Ele é o mesmo. Por toda a criação, Ele é o mesmo. Eu gostaria ainda, gente, se vocês tiverem mais uns 2 minutinhos de paciência, de trazer aqui Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias tem uma visão interessante no começo do seu ministério. Eu vou ler aqui com vocês e depois nós vamos orar. Jeremias 1,11 diz assim, então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, eu vejo o ramo de uma amendoeira. Deus te dá uma visão, né, e Ele te pergunta, o que você está vendo, amigão? O ramo de uma amendoeira. E daí? Verso 12 diz assim, você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando, diz essa versão aqui, tá? O original hebraico aí é eu estou velando. Vai ficar melhor para a explicação aqui. E certamente eu realizarei todos os meus planos. Bom, eu fui pesquisar um pouquinho aqui, que dentro do contexto aqui, não só histórico, mas também cultural do profeta Jeremias, aí eu descobri algumas coisas, gente. A amendoeira, ela é a primeira a florescer na troca do inverno para a primavera. É ela que anuncia uma estação nova, não só uma estação nova, mas a estação primavera está chegando. A palavra amêndoa, né, que vem da amendoeira, só amêndoa, a raiz dela, para nós no português é como se fosse assim, apressadinho, hein? Por causa desse contexto. Ela nasce primeiro, antes da primavera chegar, mas está indicando, a estação vai mudar. Então a palavra amêndoa, ela é apressadinha, ela sai antes da primavera, que é onde as coisas florescem, né? Ela aparece antes ali. E alguns estudiosos também trabalham algo interessante, eu não vou conseguir, gente, assim, não é meu forte hebraico, tá? Mas há um jogo de palavra entre amendoeira
e velar pela palavra. Deus está usando um trocadilho com Jeremias dentro dessa visão. A palavra para amendoeira é shaked, e velava é shoked. Então Deus está dizendo assim para Jeremias: Jeremias, tudo que eu falar pela sua boca, a estação vai mudar, por isso eu estou te mostrando uma amendoeira, uma vara de amendoeira, a estação está mudando, e eu estou velando pela minha palavra que eu vou liberar. E ela não vai demorar, eu tenho pressa naquilo que eu estou fazendo, em mudar ciclos e estações na vida desse povo que, aí eu colo com Daniel, tá? Jeremias vai começar o seu ministério, lembra que ele vai ver uma panela que vem uma panela fervendo, gente, caindo lá do norte. O que é? Nabucodonosor está vindo com seus exércitos, amigão. Eu velo pela minha palavra, e eu tenho pressa em cumpri-la. Por isso que, né, a NVT colocou que isso significa que eu estou vigiando. A palavra aqui correta é velando pela minha palavra. E certamente eu realizarei todos os meus planos. Pessoal, a questão é, nós vamos continuar brigando com os ciclos e estações que Deus vem estabelecendo, ou a gente vai aprender a ser moldado por isso. Isso é sério demais. Vamos orar? Vou pedir para você se colocar em pé. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse tempo, Senhor Deus. Eu reconheço, Pai, que nesse lugar onde o Senhor habita, Deus, onde o Senhor é, esse lugar que nós traduzimos por eternidade, Senhor Deus, esse lugar onde o tempo cronos, Deus, onde o sol não está dando volta, ou a terra não está dando volta, Senhor Deus, em torno dos astros, e nós estamos contando dias, meses, anos, Senhor Deus, temos calendários. Esse lugar, Senhor Deus, onde tudo é, Senhor. Nada aí fica vazio, Senhor Deus. E o Senhor, na sua soberania, Pai, na sua imensa soberania, Deus, o Senhor resolveu, Pai, estabelecer durante o nosso tempo de permanência aqui na terra, Senhor. Talvez os 80, os 100 anos, Senhor Deus, para aqueles que chegam. O Senhor dividiu, Deus, ciclos, estações. O Senhor nos deu, Deus, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de engrandecer, Deus, tempo de se prostrar, Senhor Deus, tempo de construir, tempo de parar, tempo para todas as coisas, Senhor Deus. Tempo para trabalhar e tempo para descansar, Senhor. E nós temos engolido, Senhor Deus. Nós estamos trabalhando sem parar, Deus, em busca do dinheiro. Nós estamos, Senhor Deus, trocando, não respeitando as fronteiras de estações, de ciclos. Nós nos zangamos com o Senhor, Deus, quando as estações de seca aparecem, Jesus. Nós achamos ruim, Deus, quando os ciclos, às vezes, de escravidão, como foi para Daniel e tantos outros homens, Pai, eles chegam na nossa vida. Mas nessa noite aqui o Senhor nos mostra, Pai, essa vara de amendoeira, como um dia o Senhor mostrou para Jeremias, Deus. Está indicando, Senhor Deus, uma troca de estação, Senhor. O Senhor não tem problema, Pai, o Senhor não falha quanto a essas coisas. O problema nunca esteve no Senhor, Pai. O problema talvez esteja em nós conseguirmos, Deus, acompanhar o ritmo do Senhor, Pai. Entendermos, Deus, que não é para estar de blusa enquanto é verão, Senhor. Tem gente andando de sunga, Deus, de roupa de praia enquanto está inverno. Deus não está entendendo, Senhor, as estações que o Senhor vai movendo na vida deles. E por isso, Senhor Deus, nada faz sentido, as coisas se perdem, não amadurece, não consegue romper, Deus, no teu reino, não consegue entender os planos perfeitos do Senhor, Pai. Nós queremos viver, nos perdoe, Deus, muitas vezes nós somos rebeldes mesmo contra a Tua palavra. Nós queremos estabelecer, Deus, os nossos ciclos e as nossas estações. Não entendemos aonde o vento sopra onde quer, Senhor. É a Tua soberania que leva, Deus, o vento do Espírito na vida aqui, Deus, singular, personalizada de cada um, na vida das famílias, como corpo coletivo aqui na vida dessa casa. É o Senhor quem sopra da maneira como o Senhor quer, Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que não há outro nos céus, Pai, como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor, Pai. Ninguém, Senhor Deus, como tão poderoso quanto a Ti, Senhor. Senhor, eu sinto aqui no meu coração, Senhor Deus, que há homens aqui que serviram a outros deuses no seu passado, Senhor. E o Senhor comunica aqui ao nosso coração, Senhor Deus, que esses deuses, que não eram deuses de verdade, Senhor Deus, eles não chegam nem aos pés do Senhor. O Senhor mudará a estação, mudará o ciclo, para que o nome dele seja glorificado na vida desses homens, dessas mulheres.
Vocês verão a diferença entre me servir e servir aos outros deuses. Os deuses que vossos antepassados serviram não são nada diante de mim, o Senhor. Eu faço novas coisas. Eu trago tempos, eu trago ciclos e estações na sua vida que outros deuses nem sonharam em colocar sobre ti. Porque eu tenho o governo dos reis da terra na minha mão. Se eu digo vai, eles têm que ir. Se eu digo retém, o orvalho da terra é retido. Que haja, Senhor Deus, esse tempo, Senhor Deus, de troca dessa estação, Senhor Deus, de florescer no Senhor, Pai. De entender que o Senhor é o único Deus dos céus, o Criador, Pai. Aquele que colocou todas as coisas no seu devido lugar. Sem ti, Jesus, nada do que foi feito, Senhor Deus, se fez, Pai. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que estão retardando, Deus, a estação na sua vida, Deus, por causa das murmurações, Deus, por causa das reclamações, das ingratidões. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe porque na estação, Deus, da seca, quando a gente não vê, Deus, as plantações, a gente não tem, Deus, a bonança, aquilo talvez que a gente estava acostumado no passado, a gente acaba, Deus, soltando palavras, nosso coração fica amargurado, Deus. Essa é a palavra, corações amargurados, Senhor. Nos perdoe, Deus quer mudar a estação, Deus quer trazer a primavera, mas precisa se aprender sobre gratidão, precisa se aprender que eu, Senhor, eu amo da mesma maneira, o meu amor nunca falhou, o meu não tem a mesma porção de amor do que o meu sim, que tem a mesma porção de amor do que o meu espera. Mas o Senhor não é inconsequente em colocar meninos na posição de homens. Eu não posso fazer isso, diz o Senhor. Você estragaria muitas coisas. Senhor, obrigado pela sua soberania, Senhor. O Senhor de fato tem nos dado o quinhão, Deus, que nós... Não é o que nós merecemos, é a maneira como nós respondemos ao Senhor, Pai. Não tem como mudar a estação, mudar o ciclo, enquanto nós não aprendemos as coisas que precisam se aprender nesse ciclo e estação. Nos prepara, Espírito Santo. Forja o nosso caráter, Senhor. Nós reconhecemos que no Senhor não há sombra de variação, Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é digno da nossa confiança, Senhor Deus. O Senhor é digno do nosso louvor, Pai. No dia bom, no dia mau, Senhor, nós renderemos graças ao Teu nome. Naquilo que nós aqui na terra, Deus, reconhecemos como dia bom, como dia mau, nós nos prostraremos diante do Senhor, Pai. No dia bom, no dia mau, nós nos renderemos diante do Senhor, Deus. No dia bom, no dia mau, Senhor Deus, nós continuaremos, Deus, as nossas petições, as nossas adorações, o nosso louvor, porque o Senhor é imutável, Deus. O Senhor é digno de tudo, é digno de louvor, e não são as circunstâncias, não são os ciclos e estações que passamos nessa vida terrena que vão mensurar, Deus, o nível da nossa adoração, o nível, Deus, do nosso louvor. Isaías 55, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto Ele está perto, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontecerá à minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz,
Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palma. Onde havia antes espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. E isso resultará em glória para o nome do Senhor. Isso será um sinal permanente que nunca mais será destruído. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, porque aqui há pessoas preparadas, Deus, para uma mudança de estação, Senhor. Há irmãos aqui preparados para uma mudança de ciclo, Deus, em suas vidas, onde eles nunca mais, Senhor Deus, serão os mesmos, Senhor. Eu vejo no meu espírito, Senhor Deus, que há pessoas aqui que foram forjadas, Deus, na fornalha do fogo do Senhor, Pai. Eles estão preparados, Senhor Deus, para uma nuvem, Senhor Deus, para um tempo que se levanta sobre a face da terra, Senhor, aonde a glória do Senhor brilhará sobre a vida deles, Senhor Deus. Eles vão experimentar de um ciclo, Senhor Deus, no qual nunca experimentaram e no qual nunca mais precisarão voltar a esse ciclo velho, Senhor. Há outros aqui, Deus, que experimentarão de uma troca de estação, Senhor Deus, nesse tempo. Eles estão vivendo invernos em sua vida, Senhor, mas é chegado a primavera, é chegado um tempo de florescer, é chegado pequenas mudanças que vão trazer paz no lar, que vão trazer uma companhia verdadeira no trabalho, que vão trazer uma união verdadeira onde quer que existam os núcleos ali familiares. É chegado um tempo, Deus, para a vida de alguns aqui, Senhor Deus, de ciclos e estações mudando, Senhor. E que os meus irmãos lembrem-se, Pai, dessa palavra. O Senhor não muda. O Senhor não muda, Deus. O mesmo amor, é o mesmo amor, é a mesma fidelidade, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que sustentou o solteiro, agora sustentará o casado. O mesmo Deus que sustentou o casal, Deus, agora sustentará os filhos. Eles verão os filhos dos filhos, Senhor Deus, porque é o mesmo Deus de geração em geração que estabelece a sua mão forte, Senhor Deus, e o seu braço poderoso, Pai. Há irmãos aqui, Senhor Deus, que estão entrando no novo tempo em suas vidas, Senhor Deus, se sentem muitas vezes profissionalmente incapazes, mas eu, diz o Senhor, sou o Senhor, dono de toda a ciência e saber da terra, revelo o que está no profundo e escondido. Eu capacito os meus filhos para um novo ciclo, para uma nova estação, para um novo cargo. Eu coloco diante de ti uma porta aberta, diz o Senhor, na qual ninguém poderá fechar, porque as portas que abro, eu, o Senhor, se há alguém que pode fechá-la, que se apresente diante de mim, diz o Senhor agora. Eu abro ela e eu fecho portas na qual ninguém é capaz de abrir. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. É o Senhor quem move na vida dos seus filhos e filhas queridos aqui nesse lugar. Estabelece o seu governo, Pai, que a sua glória ela brilhe imensamente, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós podemos aplaudir o Senhor.